Oi, pessoal. Com esse exercício, eu gostaria de mostrar para vocês como que a gente consegue representar a força elétrica que vai atuar numa carga quando ela é colocada numa região onde já existe um campo elétrico. Então, nessa questão, a carga que a gente vai trabalhar não é a carga geradora do campo, não é ela que está criando o campo elétrico. Essa carga ela vai ser colocada num ponto, numa região do espaço, onde já existe um campo elétrico gerado por algum outro agente. Essa carga que experimenta esse campo elétrico, a gente chama de carga de prova, que é essa carga Qzinho. Então, antes da gente ver cada exemplo, eu queria estar recordando a representação da força elétrica. Como que eu definiria a força elétrica que atua em uma carga de prova? Então, a gente tem essa relação que lembra muito a expressão da força-peso. Força-peso é massa vezes a gravidade, né? O campo gravitacional, que é a gravidade, ele age numa massa, né? Ele atua numa massa, num corpo que possui massa, e faz aparecer nesse corpo uma força gravitacional, que no caso a gente chama aqui nessa situação de força-peso. A ideia da força elétrica é bem semelhante. Uma carga Qzinho, que é chamada de carga de prova, ela vai ser colocada numa região onde existe um campo elétrico. Esse campo elétrico vai agir nessa carga e vai fazer aparecer nela a chamada força elétrica. Então, de uma maneira mais completa, pensando numa representação da força elétrica mais completa, eu posso colocar o símbolo de vetores aqui na força elétrica e no campo. Tanto força como campo elétrico são grandezas vetoriais. E essa igualdade, quando eu coloco o símbolo de vetor, me mostra que a direção da força elétrica e do campo elétrico vai ser sempre a mesma. A direção da força e do campo vai ser sempre a mesma. Direção, quando eu falo direção, é horizontal, vertical, por exemplo. Agora, o sentido da força elétrica vai depender do sinal dessa carga de prova. Então, a gente pode concluir da seguinte maneira. Quando a carga de prova ela é uma carga positiva, quando a carga Qzinho é uma carga positiva, a gente vai falar que a força elétrica e o campo elétrico, eles apresentam a mesma direção e sentido. Então, a força elétrica e o campo elétrico têm mesma direção e sentido. Mesma direção e sentido. Agora, quando essa carga de prova Qzinho for negativa, então deixa eu só pôr aqui a carguinha aqui Qzinho, é o sinal dessa carga Qzinho que vai falar para a gente a orientação. Quando ela for negativa, a força elétrica e o campo elétrico, eles irão continuar tendo a mesma direção, mas só que sentidos opostos. Então, é a mesma direção, essas duas grandezas, por exemplo, horizontal ou vertical, mas só que sentidos opostos. Mesma direção e sentidos contrários. Então, para a gente resolver cada exemplo que eu coloquei aqui, a gente precisa ter isso aqui em mente. Então, no primeiro caso, eu tenho aqui o ponto P. Nesse ponto P existe um campo elétrico na horizontal e para a direita, valendo a intensidade dele é de 5 newtons por coulomb. E eu vou colocar nesse ponto P uma carga de prova positiva, valendo 3 microcoulombs. Então, eu vou colocar uma carga de prova positiva nesse ponto P. Ao acrescentar essa carga
aqui nesse ponto, o campo elétrico vai passar a atuar nela. E quando o campo elétrico atua em uma carga positiva, a força elétrica que vai surgir nessa carga vai ter a mesma direção e sentido do campo. Então, a força elétrica, ela vai ser aqui também na horizontal e para a direita. Ela vai estar apontando aqui na horizontal e para a direita. Agora, se eu quero definir o valor dessa força elétrica, eu posso simplesmente ignorar a representação vetorial, eu não coloco essa setinha em cima das grandezas, e eu substituo os valores tanto da carga como do campo elétrico. Então, a força elétrica, nesse caso, vai ser o valor da carga, que é 3 microcoulombs. Então, é 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, vezes o campo elétrico, que é 5. Então, eu estou pegando o valor da carga, eu pego o módulo da carga e faço vezes o módulo do campo elétrico. Então, a força elétrica aqui vai valer 15 vezes 10, 3 vezes 5, 15 vezes 10 a menos 6 elevado a menos 6 newtons. Essa é a força elétrica que vai atuar na carga Qzinha. Ela tem a mesma direção e sentido do campo, porque ela é positiva, e a intensidade dela é feita, a gente descobre fazendo esse produto. Na próxima situação, eu tenho o campo na vertical e para baixo, valendo 2 vezes 10 a terceira newtons por coulomb, nesse ponto P. E aí eu quero descobrir a força elétrica que vai atuar nessa carga que é negativa. Então, quando eu penso em força elétrica, eu preciso ficar atento no sinal da carga que é colocada naquele ponto. Essa carga, por ela ser negativa, quando a carga de prova é negativa, a força elétrica e o campo estão na mesma direção e sentidos contrários. Então, eu vou representar a força elétrica aqui, que vai atuar na carga Qzinho, na hora que eu coloco essa carga Qzinho nesse ponto, por ela ser negativa, surge nessa carga, o campo elétrico atua nessa carga, fazendo aparecer nela uma força contrária ao campo. Então, ela vai estar apontando no sentido oposto ao do campo elétrico. E para definir o valor dessa força elétrica, eu vou fazer o produto do módulo da carga, o valor da carga, vezes o valor do campo elétrico. Na hora de definir o valor da força elétrica, eu ignoro o sinal da carga. O sinal da carga só serve para a gente definir a sua direção e sentido. Então, a carga é 4 milicoulombs, o valor dela, então eu vou colocar 4 vezes 10 a menos 3 coulombs, o mili significa 10 a menos 3, vezes o E, que é 2 vezes 10 a terceira. 2 vezes 10 a terceira. Então, eu faço o produto 4 vezes 2, que dá 8, e o 10 a terceira vezes 10 a menos 3, mesma base, a gente iria somar os expoentes, daria 10 elevado a 0, e 10 elevado a 0 é 1. Então, ficaria 8 vezes 1. Então, a força elétrica, nesse outro caso, vale 8 newtons. Força elétrica aqui, 8 newtons. Então, primeiro caso, carga positiva, força no mesmo sentido do campo. Segundo caso, carga negativa, força no sentido contrário ao do campo. Mais uma situação. A gente tem agora várias linhas representadas, mostrando para a gente o comportamento do campo elétrico. Então, se essas linhas estão apontando aqui nessa diagonal, o campo elétrico também segue a orientação dessas linhas, ele tangencia essas linhas. E como essas linhas são igualmente espaçadas, a gente poderia falar que essa região é uma região de campo elétrico uniforme. O valor do campo elétrico, em qualquer ponto que você pega aqui, vai ter o mesmo valor, vai ter a mesma intensidade.
E no caso aqui, 100 newtons por coulomb. Em qualquer ponto que eu analiso, o valor do campo elétrico é o mesmo. Então, escolhendo esse ponto aqui, no caso, a gente tem esse ponto P representando o ponto que a gente quer adicionar, onde a gente vai adicionar a carga elétrica. Então, é nesse ponto P que eu vou adicionar a carga elétrica. Mas antes de eu colocar essa carga, eu preciso entender que como as linhas aqui estão me mostrando que o campo elétrico aponta para cima, nessa diagonal aqui para cima, por mais que nesse ponto eu não tenha desenhado linhas, existe aqui nesse ponto P um vetor campo elétrico acompanhando o sentido dessas linhas. Então, o campo elétrico vai existir nesse ponto, seguindo a orientação dessas linhas. Eu não preciso necessariamente pegar um ponto que esteja em cima das linhas. Ele pode estar nessa região aberta também. Então, eu vou colocar no lugar desse ponto P uma carga positiva de 8 nanocoulombs, que vai acabar ficando um pouquinho pequeno. Uma carga positiva de 8 nanocoulombs. E essa carga, o campo elétrico vai atuar nessa carga e vai fazer aparecer nela, como ela é positiva, carga de prova sendo positiva, força elétrica e campo elétrico vão estar aqui na mesma direção e sentido. Então, eu vou ter uma força elétrica apontando aqui no sentido do campo, nessa diagonal aqui para cima. Força elétrica para cima. Então, quero definir o módulo da força elétrica, eu preciso do valor da carga de prova que eu estou colocando ali no ponto P e da intensidade do campo. Então, se a minha carga é de 8 nanocoulombs, o valor dela é de 8 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs. E o campo elétrico, ele é de 100 newtons por coulomb. Substituindo aqui, eu estou transformando todas essas cargas para coulomb, porque o nosso campo elétrico está em newtons por coulomb, por isso que eu estou fazendo essa conversão. Estou tirando ela de microcoulomb e estou passando para coulomb. De milicoulomb, eu estou passando aqui também para coulomb. De nanocoulomb, eu passei para coulomb, que é 8 vezes 10 a menos 9. E aí, fazendo o produto, 8 eu vou manter. O 10, o 100 seria o mesmo que 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vezes 10 a menos 9 vai dar 10, mesma base, eu somo os expoentes, menos 9 com 2 vai dar menos 7. Então, eu tenho aqui a força elétrica valendo 8 vezes 10 a menos 7 newtons. E para finalizar, outra região onde o campo elétrico é uniforme, eu sei que o campo elétrico é uniforme nessa região porque as linhas que estão representando ele, elas são igualmente espaçadas. Então, isso quer dizer que qualquer ponto que eu escolho aqui nessa figura, o valor do campo elétrico vai ser o mesmo, 4 vezes 10 a terceira. Então, nesse ponto P, eu teria aqui o vetor campo elétrico apontando para cima, seguindo a orientação das linhas. Mas só que agora, no ponto P, a gente vai colocar uma carga negativa, uma carga Qzinho negativa, uma carga de prova. Esse campo vai atuar nessa carga Qzinho e vai fazer aparecer nela uma força elétrica contrária ao campo. Então, a força elétrica vai estar apontando para baixo. Então, sempre que a carga de prova é negativa, força elétrica e campo elétrico vão estar na mesma direção. Nesse exemplo aqui, a força e o campo estão na vertical, mas em sentidos contrários, né? Em sentidos opostos. Campo para cima, força elétrica para baixo. E aí, fazendo a conta para definir o valor do campo, a gente vai pegar um módulo, o valor da força, né? O valor da força elétrica,
gente vai pegar o módulo da carga e multiplicar pelo valor do campo elétrico. A carga eu vou pegar em módulo, então eu ignoro o sinal. De microcoulomb eu passo para coulomb, vai ficar 2 vezes 10 a menos 6. E o campo elétrico é 4 vezes 10 a terceira newtons por coulomb. Fazendo esse produto, 4 vezes 2 dá 8. E 10 elevado a menos 6 com 10 elevado à terceira, fazendo o produto, mesma base, eu somo os expoentes. Menos 6 com 3 vai dar 10 elevado a menos 3 newtons. Força elétrica nessa última carga. Então, com esse exercício, pessoal, eu queria reforçar com vocês essa representação da força elétrica, né? Lembrando que esse campo que eu coloquei em cada situação é um campo elétrico gerado por outras cargas, por outra configuração de cargas, não é a carga Qzinho que está gerando esse campo. Esse campo aqui foi gerado externamente e a carga Qzinho ela está experimentando esse campo. Por isso ela é chamada de carga de prova. Então, quando ela experimenta esse campo, se ela é positiva, a força e o campo vão estar no mesmo sentido, e se ela é negativa, em sentidos opostos, e o módulo, o valor da força elétrica, a gente define com o produto Q vezes E.